Bem, amigos, vamos dar um passeio aqui pelo mundo da seleção retangular. Isso para pessoas que estão iniciando. Então, vamos aqui selecionar a seleção retangular. Vamos aqui em pincel, ferramenta pincel, e eu vou colocar uma pintinha aqui no meio da tela, só para orientar. Aqui dessa pintinha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou à ferramenta de seleção retangular novamente. Essa pintinha, a forma mais simples de fazer a seleção retangular é clicar e sair arrastando. Pode sair arrastando para qualquer lado, para a direita, para baixo, diagonal, para a esquerda, para qualquer lado que faz uma seleção. Depois, se nós quisermos modificar a região da seleção, nós podemos clicar, né, trazendo o mouse aqui para dentro de um desses quadradinhos. A gente vê que se forma uma cunha entre duas semirretas, formando um ângulo de 90 graus aí. Aqui a gente pode mudar a região da seleção, também para todos os lados, né? Diagonal, para a direita, para baixo, para cima, pode fazer essa mudança. Se quisermos fazer uma mudança apenas para um lado, podemos fazer o seguinte: trazemos o ponteiro do mouse e colocamos aqui flutuando e colocamos aqui dentro. Quando colocamos aqui dentro, aparece um retângulozinho de formato amarelo com a cunha entre as duas semirretas agora, formando uma paralela com a reta vertical. Aqui é só a gente clicar e arrastar para a direita ou para a esquerda. Para baixo ela não vem, para cima também não vem. Então é só para a direita e para a esquerda, né? Levanta o clique e pronto. Se quisermos fazer a modificação para baixo ou para cima, nós podemos trazer, né, o ponteiro do mouse até aqui, né? Quando o ponteiro do mouse entra aqui, forma esse retângulo com formato amarelo, né? E a cunha entre as duas semirretas. A gente clica, segura e vai, e a região muda no sentido vertical. Para a direita e para a esquerda não funciona, só funciona no sentido vertical. Se quisermos, né, se nós temos aí uma seleção, e quisermos eliminar uma parte dessa seleção, né? Então vamos eliminar uma parte dessa seleção. Então fazemos o seguinte: clicamos em Ctrl. Quando clicamos em Ctrl, veja que apareceu um sinal de menos aqui no mouse, né? Aparece um sinal de menos ali no mouse. Então a gente vem arrastando e arrasta na região onde a gente quer fazer a retirada, né? Levanta o botão esquerdo, né? Libera o botão esquerdo e depois libera o Ctrl e dá um Enter. Quando dá o Enter, então olha, ele eliminou aqui uma determinada parte. Se ao invés de eliminar a parte, nós quisermos adicionar uma parte, nós fazemos o seguinte: nós clicamos em Shift e veja que apareceu agora um sinal de mais lá na ponta do mouse, né? No ícone do mouse. Aqui a gente arrasta, né? A gente arrasta e solta o botão esquerdo do mouse e depois solta o Shift e dá um Enter. E aí você veja que nós adicionamos uma parte da seleção, uma outra parte de seleção à seleção anterior.
supondo que a gente queira eliminar grande parte da seleção e ficar apenas com um pedacinho da seleção, a gente clica em Ctrl, Shift e veja o desenho que aparece lá no mouse, né? Então a gente sai arrastando e a parte que nós vamos aproveitar é a parte que está apenas entre essa seleção que nós fizemos agora. Então vou soltar aqui o botão esquerdo do mouse, vou soltar o Ctrl e o Shift e vou dar um Enter. Então veja que nós só aproveitamos essa partezinha aqui, que é justamente a parte que nós queríamos aproveitar. O restante nós perdemos, né? Agora, se nós quisermos fazer uma seleção a partir de um determinado centro, né? Não é esse centro aqui não. Se nós arranjarmos uma determinada região, eu vou fazer o seguinte, pronto, eu tenho aqui duas pintinhas, né? Vamos dizer que essa pintinha seja o centro da figura que eu quero formar uma seleção, tendo essa pintinha aqui como centro da seleção. Então eu vou aqui na seleção retangular, clico aqui nessa pintinha e seguro. E clico na tecla Ctrl e arrasto. E veja que a pintinha ficou aí como centro, né? A pintinha ficou como centro. E uma outra coisa, se nós quisermos fazer o centro na outra pintinha, também pode. Olha, a outra pintinha vai ser centro agora. Então eu clico com o botão esquerdo, clico com o direito, olha, ela será o centro. Então vejam que a partir do centro, né, quando nós clicamos aqui no centro com o botão esquerdo, seguramos e clicamos em Ctrl, nós fazemos uma seleção que o centro fica marcado, né? O centro fica marcado. Agora, se quisermos fazer a seleção mantendo uma proporção fixa, nós clicamos, né? Nós trazemos a ferramenta de seleção retangular, clicamos e seguramos e pressionamos a tecla Ctrl e Shift. Agora vocês vejam, olha, que transformou-se num quadradinho. Ela não muda de jeito nenhum aqui. Ficou sempre sendo um quadradinho. Agora, acontece o seguinte. Se nós tivermos uma seleção aqui no outro lugar, e agora nós vamos fazer uma seleção com proporção fixa, a proporção fixa nessa proporção aqui. Então nós pegamos aqui a seleção retangular, clicamos aqui no meio, teclamos Ctrl e Shift, seguramos e fazemos a seleção, e ela obedece à proporção da seleção que já está feita lá em cima. A proporção é aquela que está lá em cima. Tem essa maneira de ser.